Olá, seja bem-vindo a mais um programa Participação Popular. Eu sou Cassiana Tormin e estamos ao vivo do auditório da TV Câmara em Brasília. O 13º salário foi criado em 1962. Desde então, se tornou um alívio para os trabalhadores brasileiros. É também conhecido como gratificação natalina e torna as festas de final de ano mais fartas e recheadas de umas comprinhas extras. Como será que os brasileiros estão gastando ou vão gastar o 13º? Lembrando que a primeira parcela, por lei, tem que ser paga até 30 de novembro, ou seja, o prazo terminou sábado. A segunda parcela tem que chegar à mão dos trabalhadores até dia 20 desse mês, dezembro. Esse programa abre espaço para a questão: o 13º deve servir para comprar ou poupar? Temos dois convidados aqui no estúdio para nos ajudar a pensar sobre isso. O presidente da FEComércio do Distrito Federal, José Aparecido da Costa Freire, e o planejador financeiro, Leonardo Gomes. Também teremos a participação online do deputado José Nelto, do União de Goiás. Primeiramente, eu quero agradecer a presença dos senhores aqui com a gente, viu? Obrigado. E vou começar perguntando para você, José Aparecido, qual que é a expectativa do comércio agora com o 13º, as festas de final de ano? Boa tarde, Tassiana. Boa tarde, Leonardo. A todos que nos assistem. A expectativa é boa. Nós esperamos aí que seja injetado, muito embora o serviço público ele paga o 13º na data de aniversário, mas somando tudo são 10 bilhões de reais da primeira parcela do 13º que vai ser injetada aí no mercado. Então isso é muito bom para a economia, é uma gratificação de Natal como foi colocado, mas é um momento também de muitos pagarem as suas dívidas ou de fazerem compras de presentear e outros, uma pequena parte que tira também para fazer uma poupança. Então é isso que o 13º faz na vida das pessoas. Pois é, a estimativa do DIEESE é de 92 milhões de brasileiros recebendo o 13º salário, que são os empregados formais, aposentados, pensionistas. Leonardo, para quem tem dívida, a orientação que a gente sempre escuta é que tem que quitar as dívidas, é isso mesmo? Sim, primeiramente boa tarde, Cassiana, boa tarde, Aparecido, todos os telespectadores. Olha, isso geralmente é o que é o mais popular, As pessoas usam o 13º para pagar a dívida, como ele vem uma vez ao ano ou duas vezes ao ano, parcelado. Geralmente o brasileiro usa para isso. Obviamente que sair das dívidas, parar de pagar juros financeiramente faz muito sentido, só que a gente orienta muito para que o brasileiro comece a tentar mudar um pouco esse panorama de não enxergar o dinheiro para algo que já aconteceu no passado, Quer queira, quer não, você está pagando uma dívida para algo que você obteve no passado, então você não está usando mesmo aquele dinheiro para usufruir ou como deveria ser, Seja para comprar, seja para poupar, o que for. Então acho que sim, faz sentido, mas acho que é hora de começar a mudar um pouco esse panorama para usar esse dinheiro de uma forma mais positiva. Uhum. José Aparecido, eu vi aqui que a Confederação Nacional do Comércio até divulgou no site, uma pesquisa feita entre os empresários do comércio falando do otimismo para esse ano, até aumentou um pouquinho aí, tem um índice que mede esse otimismo, dos empresários, um pouco melhor do que o do ano passado e um pouco melhor também, que foi em novembro em relação a outubro. Eu queria que você comentasse isso, até como que você sente isso, já que a sua atuação é mais aqui no Distrito Federal, mas a gente também precisa comparar também com esse sentimento em nível nacional. O Distrito Federal ele tem um índice melhor do que a média nacional. O Distrito Federal ele cresceu 5% mais do que a média do Brasil todo. Claro que o panorama nacional ele é extremamente importante, mas aqui a gente teve até setembro mais de 5 mil contratações em relação a esse número anunciado pelo CAGED, e os aumentos salariais que aconteceram tanto no setor privado como no setor público. Então isso faz com que nós possamos ter uma expectativa um pouco melhor aqui no Distrito Federal que o restante do Brasil, já que o grande número de funcionalismo público se encontra aqui no Distrito Federal. Então aqui é diferente do resto do Brasil, por isso a gente tem uma expectativa um pouco melhor. Mas o empresariado também ele
cria essa expectativa, até porque a Black Friday, né, que foi sexta-feira, ela teve uma expectativa muito boa para esse ano. Já há 9 anos ela vem crescendo, mas nessa foi um pouco melhor do que nos anos anteriores. Então a gente fica alegre e pensando que pode melhorar. E o empresariado pensa assim, ele pensa com otimismo, porque quem gera emprego, quem gera renda, né, no Brasil é o setor empresarial. E quando o setor empresarial está pessimista, isso é ruim para o país. Mas como a pesquisa divulgou, nós temos números bons de expectativa, então é esperarmos aí o resultado da Black Friday, esperar o resultado das vendas de final de ano, né? Não é só Natal, também é virada de ano, muitas pessoas compram roupa, calçado, bolsa aí para virada de ano, então é esperarmos que possa ser um bom final de ano e que possa gerar muito emprego, que é o que dá dignidade para o cidadão. Tomara, né? Tomara. A gente vai agora aqui com a participação do Juliano Cartacho, nosso colega que está em algum lugar de Brasília e que vai participar aqui com a gente. Juliano, boa tarde. Onde você está? Boa tarde, Cassiana. Boa tarde a nossos entrevistados. Boa tarde a você que está acompanhando Participação Popular. Eu estou em um shopping aqui na área central de Brasília, a mais ou menos uns 4 quilômetros do nosso Congresso Nacional, onde você está apresentando aí na nossa TV Câmara o Participação Popular. Porque se o assunto é 13º, a gente já veio para o lugar onde o povo veio para gastar dinheiro, né? Então aqui a movimentação grande no shopping, o shopping abriu por volta das 10 horas da manhã. A expectativa é que o 13º injete na economia brasileira aproximadamente 321 bilhões de reais. O ticket médio, quer dizer, a média do pagamento do 13º esse ano está na casa dos R$ 3.096. Eu estou com o Francisco aqui do meu lado, estava passando para almoçar, segurei ele no laço. Ele falou pra gente aqui fora do ar que recebe quase R$10 mil de 13º. Quem dera, hein, Francisco? Pois é. Rapaz, o que que você vai fazer? Na verdade, você já recebeu a primeira parcela. Sim. Você comprou ou você pagou dívida? Ainda não fiz nada com isso. Tá com esse dinheiro. Tá guardado ainda. Tô pretendendo viajar. Sério, rapaz? Tem que... O cara vai luxar, o cara vai viajar. Mas você me diga uma coisa, quando você consegue se programar direitinho ao longo do ano, né, você não vai fazendo dívida aqui, não vai fazendo dívida ali, com o que entra, você consegue se programar para viajar, né? Mas você fala só pra gente aqui, eu e o Brasil inteiro, você tá devendo pra alguém, não? Tô, mas falta pouquinho, já vou acabar de quitar isso agora e tô querendo viajar sem dever ninguém. Ô, coisa boa, rapaz, o sonho de todo brasileiro esse rapaz vai conseguir fazer, que é não dever nada a ninguém. Eu, por exemplo, meu 13º, eu só soube que ele caiu porque a esposa ligou, falou, ó, caiu o 13º, eu nem vi, ela já direcionou para outras coisas. Mas que domina a conta mesmo, né? Rapaz, e me fala uma coisa, a segunda parcela, que você vai receber até o dia 20 do mês que vem, você já sabe o que fazer com esse dinheiro? Vai usar para viagem também? Também. Você tá querendo ir pra onde? Me conta. Tô querendo viajar pra alguma praia do Nordeste aí. É bom. Ô, rapaz, saudade que eu tô de praia. Franciscão, não vou te atrapalhar mais não, tá? Bom almoço pra você. Daqui a pouquinho eu volto com mais gente aqui no shopping pra saber o que é que o povo tá fazendo com o 13º salário. Cassiana. Obrigada, Juliano. Obrigada pro Francisco também. Leonardo, o Francisco tá certo, né? Ele tá corretíssimo. Na verdade, ele tá usufruindo, ele tá fazendo o que deveria ser feito, né, com o 13º salário, que é você usar para alguma coisa que vai trazer de fato um benefício para você, qualidade de vida. A gente, como eu falei antes, né, a gente usa o 13º salário geralmente para fechar algum buraco na vida financeira, para quitar uma dívida, também para comprar, porque final de ano tem mais presente, tem gasto com escola, material escolar, enfim, com viagens também, né? Mas eu acho que o caso do Francisco aí é muito legal porque alguém que consegue usar o dinheiro do 13º para poder pagar compromissos, fazer compras, mas também usar para algo positivo, é de fato algo que todo mundo deveria seguir o exemplo, né? Claro que é muito difícil, eu não vou ser hipócrita aqui falar que é complicado para a maioria dos brasileiros, eu entendo isso também, mas eu acho que todo mundo tendo um pouquinho mais de nível de consciência sobre a própria vida financeira, adquirindo um pouquinho mais de conhecimento, é possível melhorar um pouquinho para o ano que vem, para daqui a pouco também já estar um pouco mais acostumado a fazer como o Francisco fez, né? E o caso do Juliano, da esposa dele, também é um caso clássico, né? Porque eu trabalho com finanças pessoais há muitos anos e muito com casal.
e é muito comum você ter um dos cônjuges que seja o gestor da casa, né? Isso geralmente quando é bem acordado, é bem conversado e alinhado, funciona super bem, né? Porque às vezes quando não tem essa conversa, não tem essa comunicação, que não funciona bem. Mas quando tem essa conversa, tem essa comunicação, e aí o caso do Juliano que confia na esposa para fazer tudo isso para ele, melhor ainda, porque aí você centraliza, mas você, ao mesmo tempo, daqui a pouco a esposa dele vai falar, ó, a gente fez isso aqui, a gente aplicou nisso, a gente gastou com isso. Quem sabe sobra um dinheirinho para eles viajarem também, né? Exatamente. Então, Juliano, daqui a pouco ela vai te dar uma boa notícia aí, Juliano. Com certeza. Mas é importante também, né, Leonardo, colocar no papel, né, essas contas, né, fazer direitinho, porque a gente vê que nessa época o apelo da propaganda é muito grande, né? E aí parece que quando a gente para colocar as continhas no papel, ver direitinho o que eu estou devendo, o que eu tenho aqui sobrando, até na hora de comprar, fazer um consumo mais consciente, né? Com certeza. Teve no passado alguns clientes, né, que foram começar um trabalho de educação financeira em dezembro. E eles falam assim, não, Léo, mas dezembro é tão atípico, dezembro tem viagem, tem pagar dívida, tem compra. Eu falei, tudo bem, mas sabia que dezembro acontece todos os anos, né? Todos os anos tem um dezembro, tem férias, tem presentes, tem tudo isso. Então, fazer um planejamento pensando no ano que vem, pensando que vai ter um próximo final de ano, que vai ter um próximo janeiro, é muito importante, porque a gente acaba olhando muito para o mês atual ou para os gastos fixos ou os gastos frequentes que a gente tem, e a gente esquece dessa oscilação que acontece ao longo de alguns períodos do ano. E o final do ano, início do ano, é esse período, né? Que é o período onde a gente quer descansar, a gente quer viajar, e às vezes não dá porque a gente não pensou um pouquinho antes. Então, é também aproveitar o momento para recomeçar, né? Assim, o ano novo também para recomeçar, para fazer algo diferente. José, e quando a gente está falando aqui dessas possibilidades do 13º, a gente vê que movimenta vários setores, né? Então, você comentou aqui antes a questão, né, de presente, de roupa nova, né, que todo mundo quer, então aquece também o mercado de vestuário, mas tem também alimentação e tem turismo, né, também. Então, como é que você vê, assim, essa questão dessa diversidade e a possibilidade desse dinheiro extra injetado na economia agora também, né, beneficiar diversos setores? Na verdade, nós representamos o setor de comércio de bens, serviços e turismo. Então está tudo dentro. Está tudo dentro. Então, na pesquisa do ano passado, nós tivemos aí cerca de 35% das pessoas que iriam comprar presente, viajar, um pouco menos queria pagar as dívidas e cerca de 12% queria poupar. Então, a educação financeira ela é extremamente importante. O Leonardo foi muito feliz quando colocou, porque todo mundo sabe que no mês de dezembro vai receber o 13º, todos sabem que no início do ano tem IPVA, IPTU, material escolar, e é todo ano. Então não tem essa coisa de falar, o início do ano é ruim porque eu tenho o ZI para pagar, tem isso para pagar. Todos os anos acontece. Eu sou contador de formação e a educação financeira ela é extremamente importante, mas ela não pode acontecer quando recebe o 13º. Ela tem que ocorrer nos 12 meses do ano. Então, quando a pessoa se planeja, quando a pessoa não gasta mais do que ganha, porque a gente tem um problema muito sério no Brasil, é que as pessoas olham o valor da prestação, mas ele não fica somando o quanto que essas prestações representam em termos da sua renda. Então, a gente viu aí a questão do cartaz falando que já passou direto para a esposa dele. Por quê? Porque tem um gestor. Na família, geralmente, você tem alguém que é mais controlado. E aí, faz essa gestão financeira. Nas escolas, inclusive, a educação financeira está entrando. Porque é importante que as crianças, já na escola, comecem a aprender que elas não podem gastar mais do que ganham. Então, quando a gente chega no final de ano, esse ano a gente tem mais do dobro de endividados que nós tínhamos no final de 23. Então, eu acredito que muitas pessoas vão optar em estar pagando essas dívidas, mas obviamente que aquelas que conseguiram fazer um bom planejamento, elas vão presentear e obviamente fazer uma viagem, como o nosso entrevistado aí falou, que se programou durante o ano e pretende fazer uma viagem que é extremamente importante, principalmente para quem tem filho, porque quando chega na hora que começa as férias escolares, o filho pergunta, e aí, vamos viajar para onde?
né? Então é importante que tenha esse planejamento familiar, esse planejamento financeiro, para que a gente consiga, para que as famílias consigam fazer tudo aquilo que a gente entende que o cidadão merece. Tá, eu quero voltar daqui a pouquinho a falar sobre essa questão do endividamento, mas a gente tem o Juliano Cartacho de novo aqui. Olha, ele já vai comprar o quê? Uma máquina de lavar roupa, Juliano? Ô, Cassiano, eu tô fazendo as contas aqui no celular para ver o que é que vai sobrar da segunda parcela, para ver se eu dou conta. Não, eu só tô conferindo. Quem dá a palavra final é ela, né? Rapaz, eu esqueço até o crachá, imagina a conta para pagar. Se não fosse André, eu tava no sal. Mas estou vendo aqui, já pensou ver jogo do Vascão num negócio desse tamanho? Mas acho que não vai ser esse ano ainda não. Eu quero até aproveitar o que o Aparecido e o Leonardo estavam falando pra gente aí no estúdio. Na escola dos meus filhos, eu tenho um filho de 12 e um filho de 10. Desde o primeiro ano do fundamental, eles já tinham educação financeira como disciplina curricular. Então, a vida deles vai ser muito mais programada do que a minha. A minha foi na cara e na coragem. Agora, sabe quem também se programa direitinho? Tá aqui, ó. Marcelão tá com a gente. Pegamos no laço, tava indo no banco agora sacar a sobrinha do 13º. Você vai fazer o que com essa sobrinha? Pois então, final do mês de novembro saiu a primeira parcela, né? Agora vamos sacar ali para pagar o restante das contas e o que sobrar a gente vai remanejando até esperar a próxima parcela, que é em dezembro, né? Pois é, e até corrigindo aqui, na minha primeira entrada eu falei mês que vem, eu ainda estou em novembro, mas é dia 20 desse mês agora, dezembro, nós estamos no dia, hoje é dia 2 ou dia 3? Eu sempre erro, hein? Hoje é 2 de dezembro. Tá vendo? Gente programada é outra coisa, mas com essa segunda parcela, com a sua programação durante o ano, vai dar para comprar alguma coisa? Por exemplo, investir em presente de Natal, sei lá, uma viagem como o Francisco, nosso entrevistado, estava falando. Oi, nenenzão, pode passar, bebê. Ou vai ser para pagar conta também? Não, a segunda parcela já ficou reservada para final de anos, para as festas comemorativas, né? Para fazer uma ceia. E o que sobrar, a gente vai remanejando, vai fazendo que nem o brasileiro, né? Dando aquele jogo de cintura para a gente poder até sair o pagamento e ter uma sobrinha. Se segurar direitinho. Agora me fala uma coisa. O grande problema do brasileiro, eu me coloco nesse meio também, é a questão da programação, da educação financeira. Eu não tive isso, né? Na minha época de moleque não tive, dentro de casa também não tive. Eu vim aprender realmente já depois de adulto, quando você sai da casa de papai e mamãe, que você tem que bancar tudo. Rapaz, o papel higiênico não brota sozinho, a geladeira não enche sozinha, você tem que ir comprar e você vai ver como o trem é caro. Como é que você se programa ao longo do ano? Então, foi bem como tu falaste, né? Quando a gente está na casa de mãe e de pai, a gente costuma ter aquele respaldo, aquela mordomia deles, né? Depois, quando tu sai de casa e começa a adquirir tua liberdade, tua responsabilidade, a gente já começa, ó, isso aqui não dá para usar, isso aqui dá para gastar, ó, hoje eu vou dar uma saidinha, amanhã eu já não consigo mais. Então, assim, eu tô em Brasília já há 15 anos, sou natural de Porto Alegre. Então, eu consegui aprender essa responsabilidade segurando no bolso. Agora, uma pergunta. Agora que o bicho pega, agora eu quero ver. O que vem aí? Não, se prepara, ó. Você falou de tudo que você tinha para pagar para trás, mas eu não queria ser portador de más notícias, não. Janeiro tá chegando, vem aí IPVA, vem aí IPTU, vem aí DPVAT e um monte de imposto para pagar. Você se programou para esses impostos ou vai fazer que nem eu, vai ter que pagar com o que aparecer? Então vou fazer assim, vou te responder que nem Michael Jackson dançava, vou indo para trás, porque vai ser difícil janeiro. Janeiro tá aí já com algumas contas divididas em 2, 3, 4 vezes, né? Pra gente poder ter aquele jogo de cintura, mas vai dar para se salvar. Tô na expectativa. Muito obrigado pela entrevista. Vou continuar conversando com o povo aqui no shopping. Daqui a pouquinho eu volto e vou perguntar se o povo usa o cheque especial como parte do salário. Tem muita gente que faz isso, viu? Ó, já achei um aqui, já eu volto. Tá, Jó, obrigado. Obrigadão. Obrigada, Juliano. Obrigada aí também para o nosso entrevistado. Leonardo, você que tem que comentar, né? Queria que você comentasse essa questão, primeiro, da educação financeira, né? Sim. Que o Juliano comentou sobre o filho dele. Você acha que hoje existe essa consciência mesmo e que as novas gerações, né, podem ser melhores também nesse sentido? Que o José também tinha comentado, né, como contador, que ele se revelou aqui. Sim, com certeza, Cassiana. Eu tenho 2 filhos pequenos, né, o Eduardo e a Rafaela.
de 8 e de 6 anos, e eles já têm na grade curricular deles a parte de educação financeira. Isso com certeza é um avanço. Ainda tem melhorias, obviamente, né, porque hoje nas escolas o que conta mesmo são as matérias para vestibular, para o Enem, e ainda não tem no boletim, né, as notas como educação financeira, educação emocional, enfim, todas as educações que a gente precisa aprender como seres humanos, né? Então isso já é um grande avanço, mas na experiência, né, de mais de quase 15 anos trabalhando com finanças pessoais, é que isso já é um grande avanço. Agora, não adianta fazer isso, chegar em casa e os pais não terem a mesma coisa. Porque a gente aprende por exemplo, né? Então, o filho, por mais que ele possa aprender na escola, a gente observa, né, José Aparecido, que muitas pessoas, quando vão adquirindo conhecimento financeiro, elas aprendem pelo exemplo dos pais ou pelos traumas dos pais. É um ou outro, né? Então a gente geralmente segue o que os pais fazem, ou o trauma foi tão grande que faz justamente o contrário. Isso é muito comum quando você vai analisando e conhecendo mais pessoas e famílias, conforme isso vai aumentando, né? E existe uma questão também, que o Juliano falou, né, que na nossa época não tinha isso, mas eu acho que a evolução, né, da nossa sociedade, assim como lá atrás a gente não tinha nutricionista, acho que hoje em dia você olha muito mais para a questão da nutrição do que olhava há 10, 20, 30 anos atrás. Ou saúde mental, se conversa muito mais sobre saúde mental. E a saúde financeira também. Então, essa evolução que a gente vem observando nos últimos anos, ela vai continuar acontecendo. Então, a gente vai ter isso mais nas escolas, a gente vai ter cada vez mais as pessoas tendo que ter esse nível de consciência, porque é uma evolução natural da nossa sociedade, evoluir na área da saúde financeira também. Então, os empresários, né, todo o pessoal do comércio, os funcionários, todo mundo vai naturalmente evoluir, porque isso é um processo meio que natural, né, que vai acontecendo. Agora, o calo aperta para cada um de forma diferente. Né? Então, eu acho que cada um vai ter o seu nível de consciência adquirido no momento ideal, porque tem pessoas que já se preocupam com isso, mas tem pessoas que o calo tem que apertar muito para poder fazer alguma coisa, né? Então, faz parte também. É interessante, porque é um pouco assim cultural, né, como você diz, e uma questão mesmo que a gente reproduz. E aí você falando isso, assim, me vem a minha questão pessoal também, porque meu pai sempre foi muito poupador, nunca foi de comprar, assim, coisas, fazer dívida, né, muito, assim, conservador mesmo nos gastos. E eu me lembro de pequena ainda, né, acompanhando ele e ouvindo ele falar, ó, só compra o que você tem o dinheiro na hora, né, não faça dívida. Então, eu acho que eu aprendi a reproduzir um pouco isso também, que eu morro de medo de ficar devendo, exatamente, só quando precisa mesmo. Pelo exemplo, né? Eu acho que o exemplo é uma das formas de aprendizado, né? E com relação a isso, a gente aprende a cultura dos nossos pais, né? Isso é muito comum. E, de novo, né? Vocês devem conhecer gente que aprenderam pelo trauma, né? Foi tão traumático que os pais acabaram fazendo, que não, agora eu quero fazer totalmente o oposto, porque para não ter o mesmo problema. Exato. José, mas eu queria voltar na questão que você comentou sobre o endividamento. Você comentou que hoje os brasileiros estão mais endividados que no ano passado, é isso mesmo que eu entendi? Com certeza, principalmente dentro do Distrito Federal, né? Porque o cartão de crédito e o que foi citado ali, né? A questão do cheque especial, muitas vezes tem muitas pessoas que consideram o limite do cheque especial como uma disponibilidade financeira e é um juro extremamente alto, assim como o cartão de crédito. Então, às vezes as pessoas perdem um pouco a noção e acabam se endividando, e o que é pior, né, que tem dívidas que são quase impagáveis. Então, o nível de endividamento é muito alto. Quando a população está devendo e tem um percentual pequeno de pessoas que não têm condições de pagar as dívidas, isso é bom para o comércio, tá? Porque é sinal de que as pessoas estão comprando, a economia está girando, isso é bom. Mas o problema é quando as pessoas gastam mais do que elas têm capacidade de pagar. Aí já se transformam em dívidas impagáveis e isso é ruim. E aí para o comércio também é ruim, porque quando o cidadão perde o crédito, o comércio também perde um potencial consumidor. Então isso não é bom para a economia. Agora, o endividamento não é problema. Muitas vezes as pessoas falam, a população está endividada, isso é ruim. Não, isso não é ruim. Isso é uma coisa normal. Hoje nós temos o cartão de crédito aí que parcela muitas vezes sem juros, e todos nós, cidadãos, a gente
pode fazer pode se endividar, pode comprar parcelado, mas desde que aquelas parcelas possam caber dentro do que nós podemos pagar. Então, isso que é importante na educação financeira, que o Leonardo muito bem colocou aqui. É fazer essa educação os 12 meses no ano, sempre estar somando ali. Hoje a gente tem digital. O que a gente está devendo no cartão não é mais aquela coisa de esperar a fatura chegar para saber o que nós gastamos. Então, é importante que as famílias tenham a educação financeira. Eu sou da área de papelaria e livraria e a educação financeira e a educação de trânsito, eu entendo que são duas matérias extremamente importantes para as crianças começarem a aprender na escola. Então, essa questão do endividamento não preocupa, tá? Eu deixo muito claro, as pessoas podem se endividar, mas desde que seja dentro do orçamento que elas possam pagar com a renda que elas têm. A preocupação grande hoje é realmente com o nível de dívidas impagáveis, né? Aí isso realmente perde o controle, né? Isso perde o controle e aí as pessoas não conseguem pagar e não conseguem também consumir, porque não tem crédito para comprar, então não conseguem, infelizmente, ir para o comércio e a gente fica chateado. Nós gostamos de ver as pessoas com o nome limpo, com crédito, para que elas possam comprar o que elas têm vontade. Tá, a gente vai retomar isso daqui a pouquinho, Leonardo, só um minutinho que a gente está com o deputado José Nelto, do União de Goiás. Ele está aqui com a gente, vai participar com a gente online. O deputado José Nelto, ele é autor de um projeto de lei que prevê aqui ações de prevenção e combate ao superendividamento do consumidor. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Cassiana. Boa tarde aos outros que estão participando desse programa aqui. É um prazer enorme tratar mais uma vez desse assunto de suma importância para o povo brasileiro. Qual a preocupação do senhor, deputado, e qual o teor desse projeto de lei que já foi aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor, está aguardando agora a análise da Comissão de Constituição e Justiça, não é isso? Ele já foi aprovado pela CCJ, ele já foi para o Senado da República. Agora, o Senado pode fazer algumas emendas, ou pode manter o texto que foi aprovado pela CCJ, pode modificar, depende agora do Senado. Se houver alguma modificação, voltará novamente para a Câmara dos Deputados. Mas o projeto foi muito bem estudado, muito bem elaborado. O relator, que é o deputado Patrus Ananias, analisou esse projeto, ficou com ele muito tempo aqui. Eu quero discordar do debatedor, eu sou contra o endividamento. O endividamento, ele traz um prejuízo muito grande para o consumidor, porque a partir do momento que ele está endividado, ele começa a comprar, tanto no comércio, na indústria, além do seu limite. Ele acha que a dívida é pagável. Então, eu sou muito pela poupança e sempre tenho falado que são duas matérias de suma importância nessa parte, eu concordo com ele, que é a matéria da educação financeira. Essa matéria ela tem que realmente entrar na grade curricular, começando lá no ensino fundamental, indo para o ensino médio e chegando até a faculdade. Essa é a realidade. E também a questão de educação do trânsito. O trânsito do Brasil, ele mata mais do que o cidadão com arma de fogo, arma branca. Passamos por um momento de pandemia, de endividamento e também de acidente do trânsito brasileiro. Agora, eu trabalho muito pela poupança e tem como espelho o Japão. O povo do Japão, eles têm lá nas suas economias a palavra poupança. Há uma poupança muito grande. No Brasil está acontecendo o contrário, eu sou muito preocupado. Quer dizer, a população retirando dinheiro da poupança, principalmente esse ano, isso vai prejudicar a construção da casa própria, FGTS, tudo mais aqui. E o que está acontecendo no Brasil, Cassiana? O oferecimento de cartão de crédito. Nós sabemos que os juros são altíssimos, de 350% a 400%.
assim acontecendo também com o cheque especial. A nossa juventude, os idosos, têm sofrido muito. Quer dizer, é telefonema um atrás do outro, oferecendo cartão de crédito. Tem jovens no Brasil, milhares de jovens e também aposentados, que têm 3, 4, 5 cartões de crédito desses chamados bancos virtuais. Eu vou dar um exemplo. Um jovem, ele buscou emprestado no cartão de crédito do Banco do Brasil R$ 10.000. Ele não conseguiu pagar, renegociou a dívida, pasmem, de R$ 10.000, ela foi para R$ 25.000. São juros de judeu, nada contra judeu, não. Mas é um absurdo que está acontecendo no país. Então, é preciso que seja feito algo para não permitir que o cidadão possa empenhar todo o salário dele. Aí eu pergunto, como que ele irá sobreviver se todo o salário dele é para pagar cartão de crédito no nosso país? Isso me deixa muito preocupado. Como que ele vai sobreviver? Pagar alimentação, pagar aluguel, pagar a mobilidade que ele tem no dia a dia para ir trabalhar. Então, é um debate que precisa ser aprimorado e também medidas sejam tomadas. O que eu defendo? Eu fui presidente da Câmara de Goiânia e tomei uma decisão. Tinha, na época lá, os chamados agiotas, uma verdadeira agiotagem. O cidadão, no dia do pagamento, ele cercava lá o servidor para cobrar dele o pagamento do dinheiro que ele arrumou emprestado. E, na época, eu me lembro que eu baixei lá um decreto só permitindo que ele pudesse emprestar, através de juros consignados, no máximo 30% dos seus salários, dos seus proventos. Então, é preciso que haja um limite, não permitindo que o trabalhador ou qualquer cidadão que busque dinheiro no mercado, através dos bancos e financeiras, limitando aí a 30% dos seus ganhos. Deputado, primeiro eu quero pedir desculpas aqui pelo meu equívoco aqui, que eu comentei que ainda seria analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, então desculpe aqui por esse erro. E só salientar aqui que quando o senhor comenta aqui sobre a fala do José Aparecido da FEComércio, ele quis dizer do endividamento limitado, consciente, dentro do que a pessoa pode pagar, né? Ele estava dizendo aqui sobre o uso do cartão de crédito feito de forma racional, ali como uma dívida pagável, sadia, mais ou menos aí dentro desses 30% ou abaixo um pouco disso, nesse sentido, então, que a gente estava aqui comentando, que é uma dívida aceitável e que não compromete, né, a saúde ali financeira da família, né, do cidadão. E eu queria saber do senhor como o senhor avalia a atuação dos órgãos de defesa do consumidor nesse sentido, né, que a gente sabe que existe até aquela lei, né, que as pessoas têm que ter acesso ali ao Código de Defesa do Consumidor, mas parece que essa prática está caindo aí um pouco, né, saindo da moda, e a gente ouve pouco assim falar do PROCON, né, que parece que já foi um órgão mais forte, que as pessoas tinham mais ali como uma força também, como um apoio nesse sentido. O Código de Defesa do Consumidor, ele foi um avanço quando ele foi criado no Brasil. Me parece que foi na década de 90, 91, me parece aqui. Foi um avanço. A criação dos PROCONs estaduais ajudavam muito as famílias endividadas nas negociações. E quando alguém faz uma compra, ele vai à loja, ele vai ao mercado fazer compras. Claro que nós queremos que a economia tem que girar. No capitalismo, o dinheiro tem que girar. Agora, quando ele endivida e depois vai dar o calote ao comércio, eu sou contra o calote. O cidadão não pode dar o calote a ninguém, porque lá nós temos lá um empresário que é uma família trabalhadora, que está trabalhando para os seus negócios. Agora, é preciso que haja uma regra na questão do endividamento. O trabalhador tem um salário de R$10.000, tudo bem, ele pode endividar no máximo R$30.000, juros consignados, e não ficar na mão aí das empresas de cartão de crédito, dos bancos, porque os juros são muito caros no Brasil.
é inaceitável o que está acontecendo no Brasil. É preciso ter uma ação. Não está faltando ação também dos governos, o Congresso Nacional, o governo federal, os governos estaduais, fortalecer os PROCONs estaduais para defender o consumidor diante dessa verdadeira agiotagem nacional, quer dizer, prejudicando os juros que são cobrados, são tão juros draconianos que ele tira de circulação Pode continuar. Deputado, agora o senhor tirou o áudio, a gente não está ouvindo o senhor. Deputado, dá uma olhadinha no seu áudio aí. Deputado, a gente teve aqui, então a gente não conseguiu ouvir o deputado aqui nesse finalzinho, a gente vai tentar... Oi, deputado. A gente continua sem escutar o senhor, viu, deputado? Tá bom, a gente vai ter... Não, a gente não está ouvindo, não. A gente vai aqui tentar restabelecer aqui o contato com o deputado e a gente vai chamar aqui o Juliano Cartacho, que está com mais um entrevistado lá no Conjunto Nacional. Juliano, tem mais alguém aí que vai contar para a gente o milagre que vai fazer com o 13º? Mais ainda, Cassiano, ela está esperando o milagre. Sabe aquele filme, A Espera do Milagre? É mais ou menos isso. A Laiane está aqui com a gente. Ela representa uma imensa parcela do trabalhador brasileiro. É um tipo de contrato que está cada vez mais comum, que não é o CLT, então ela não recebe 13º salário. E para piorar, deu uma descontrolada agora, né? Deixa eu puxar a orelha. Deu uma descontrolada esse ano aqui e está devendo no cartão de crédito e no cheque especial. Já incorporou no salário, né, Laiane? Já incorporou um salário a mais, né? Por isso que a gente está aqui trabalhando no CLT, sem ser CLT, na verdade, né? Porque querendo ou não recebe um pouquinho mais e dá para dar uma gastadinha a mais e querendo ou não a gente descontrola um pouco mais. E aí vai se organizar um pouquinho agora com esse emprego para tentar resolver essa dívida. Você estava falando para a gente agora há pouco, o deputado estava comentando, Cassiano, a questão das armadilhas, né, de crédito. Nós temos cada vez mais opções de cartões, de empréstimos, para quem tem a possibilidade também do consignado. E aí numa dessa, a Laiane contraiu uma dívida que era desse tamanho e agora já está desse tamanhão. Como foi que aconteceu esse negócio? Então, eu tive uma época que eu adoeci, aí eu fiquei sem trabalhar. Esperei o INSS, como sempre enrola, né? Aí minha dívida, que era pequenininha, acho que era uns 10 e pouquinho, virou 500 e poucos mil. 500 e poucos mil, menina do céu, mulher. E a mulher falando essa tranquilidade. Rapaz, eu perco nota de R$20, eu desespero. Mas na graça de Papai do Céu vai dar certo, você vai conseguir resolver esse negócio. Agora tem que controlar um pouquinho, né? Como foi que a dívida era? No cartão de crédito, era de empréstimo ou era de cheque especial? Era cartão de crédito. Cartão de crédito. Isso, cartão de crédito. Lai, muito obrigado. Deixa eu até agradecer aqui ao Manuel, não é isso? Manuel, que é o chefe que liberou a Laiane para conversar com a gente um pouquinho aqui na TV Câmara. Vai lá, menina, vai lá. Muito obrigado pela entrevista. Infelizmente, Cassiano, é uma realidade cada vez mais comum, né, no trabalhador brasileiro. Primeiro, essas novas formas de contratação, com MEI, às vezes só como prestador de serviço sem carteira assinada. E a pessoa está na dívida, vai atrás do emprego de qualquer maneira, não tem direito, por exemplo, a 13º, não tem direito a fundo de garantia por tempo de serviço, né, mas acaba se sujeitando a essas formas alternativas de trabalho também para conseguir pagar as contas e se manter. Obrigada, Juliano. Obrigada aí para a Laiane também. Leonardo, é para você então, né? Eu ia te pedir para você comentar sobre essa questão da dívida controlada, digamos assim, né, que o José estava falando, mas agora veio essa situação da Laiane, eu acho que você tem que falar dessas duas situações aí que são os extremos. Claro. Bom, eu vou abordar já esse assunto, né, já que foi, enfim, né, bem surpreendente. A primeira coisa é que, com certeza, tem alguma coisa de errado, né, se você pegar uma dívida desse tamanho para virar o que foi falado, então tem alguma coisa, né, obviamente os juros podem ser abusivos dessa forma, a gente sabe que de fato é isso. Mas o que é interessante nesse momento? O próprio TJDF tem um programa para superendividados, que é de graça, que pessoas como a Laiane podem ir atrás e se cadastrar para poder ter ajuda nesse tipo. Obviamente,
A área de direito bancário também ajuda nesse caso, quando os juros é muito abusivo e faz com que cresça de uma forma desproporcional, digamos assim, né? Óbvio que a gente entende que uma dívida atrasada vai ter juros, vai ter pagamentos maiores do que a pessoa estava pagando, mas também existe uma questão do direito do consumidor, que isso não pode ser de forma tão abusiva assim, né? Então, se procurar especialistas em direito bancário ou TJ, esse programa de superendividados já é uma boa opção para pessoas que estão querendo aí, o próprio governo e como com o Desenrola, né, que aconteceu recentemente, o GDF também, né, cada estado também tem os seus próprios programas de renegociação de dívida. Então esses programas geralmente ajudam, eles têm sempre algum ativo, né, ou refazendo algum desses programas, mas se não, por conta própria, pode buscar essas alternativas. Se não conseguir negociar diretamente, né, com o banco, às vezes até com o banco ou com o escritório de cobrança, vai poder fazer esse tipo de negociação, tá? Tá bom. Mas com certeza é bem diferente. Agora, com relação a outra questão, né, do debate que estava tendo, o que acontece? Na vida financeira, a gente tem que entender que a gente tem 3 tipos de pagamentos, né? O primeiro tipo de pagamento são os gastos, que eu acho que é o que a maioria das pessoas gostam de fazer. Esses gastos podem ser gastos do mês, gastos ao longo do ano, pode ser gastos que você faz ali todo mês, como você paga aluguel, condomínio, você faz compra de supermercado, você vai num restaurante. São compras que acontecem todos os meses. E os gastos que acontecem ao longo do ano, como impostos, viagens, coisas do tipo. Existem as dívidas, que podem ser dívidas planejadas, né? Como o José falou. Então, se não fossem as dívidas, muita população brasileira não conseguiria comprar o seu próprio imóvel ou comprar o carro, né? Então, a dívida, ela tem o seu papel importante dentro da nossa sociedade. Não tem como a gente negar isso, né? Mas eu entendi também o que o deputado falou. Eu acho que ele é um defensor, né, dessa outra perspectiva, e que faz sentido. Tem que ter um limitador, tem que ter um controle para que a população brasileira seja ajudada e de uma forma geral. E o terceiro tipo de pagamento são os investimentos. É o que você economiza, como se fosse um boleto que você paga, né? Por que as pessoas fazem consórcio ou previdência privada? Porque é uma forma de forçar, né, você a se economizar. E aí, para fechar essa minha fala, a gente falou de educação financeira, mas tem outra educação nas escolas também que está sendo muito falado, que está totalmente correlacionada com a vida financeira, que é a educação emocional, né? O dinheiro já foi comprovado por psicólogos que estudam a psicologia do dinheiro, especialistas em psicologia do dinheiro. Tenho vários colegas, até uma colega aqui da Câmara que é especialista em psicologia do dinheiro, e explica que o dinheiro, boa parte dele é emocional. Então não tem como a gente tomar decisões de dinheiro 100% técnicas e racionais. Não existe isso. Não há como. Não tem como você falar assim, não, eu sou 100% racional. Não existe. Todo mundo tem uma emoção com o seu dinheiro de formas diferentes. E aí, a grande motivo pelo qual a população brasileira cai nessas armadilhas de cheque especial, de juros altos, é por isso. É por não saber entender esse impacto emocional com o dinheiro e as coisas ficarem misturadas. Então, quanto mais também a gente trouxer esse conhecimento, conversar mais sobre isso, talvez as pessoas consigam ter um nível de consciência maior também. Tá bom. A gente vai voltar aqui com o deputado José Nelto. Vamos restabelecer aqui a comunicação. Deputado, o senhor estava conversando, concluindo aí, falando sobre os PROCONs, do fortalecimento dos PROCONs estaduais. O senhor pode concluir que num ponto aí, a gente parou de escutá-lo. O que eu disse que antigamente houve um crescimento dos PROCONs estaduais. Tinha bons escritórios para atender ao consumidor, bons advogados, e aos poucos eles foram sendo desativados. Vou dar um exemplo aqui no meu estado de Goiás, que é muito ruim. Quer dizer, o consumidor, ele cai na lábia do vendedor. Essa é a realidade. Nas chamadas promoções. Vou dar um exemplo aqui. Ele passa na porta de um comércio, tem uma promoção lá, panela de pressão. Lá, tantos meses lá, R$10 o valor da prestação. Olha, a dona de casa encanta. Só que ela paga essa panela de prestação em 24 meses, ela paga 2 panelas de pressão. Então, o cidadão não pode cair no conto das chamadas promoções sem fazer conta, pegar a sua maquininha lá e fazer as contas, porque os juros estão embutidos. Tem caso de promoções
que tem juros sobre juros. E aí, quando ele chega ao final de 24 meses, ele pagou 2 panelas de pressão. Então, é importante o governo fortalecer, divulgar, quer dizer, todas as está me ouvindo? Estou te ouvindo, estamos ouvindo sim, deputado. O governo Agora silenciou. Agora a gente não está ouvindo não, deputado. A gente vai então aqui dar uma pausa aqui, porque a gente não está conseguindo ouvir o deputado. Eu queria só registrar aqui o comentário da Jussara Mendes. Ela está nos acompanhando pelo YouTube e mandou um comentário seguinte: quem ganha salário mínimo não tem como guardar. Daqui a pouco eu vou pedir para você comentar isso, viu, Leonardo? Mas antes, o Juliano Cartacho está de novo aqui com a gente, já com alguém. Vamos então voltar aqui para ele. Tudo bem, Juliano? Qual é a nova aí de agora? Opa! Tudo ótimo, graças a Deus. Estou aqui, já separei uma turminha para conversar com a gente. Vamos mostrar pro pessoal, Flavinho, vem cá rapidão. Olha que maravilha. A turma está recebendo o 13º. Fala seu nome pra gente. Pedro. Pedrão está recebendo o primeiro 13º da vida dele. Ê, Pedrão, tá estribado. Agora olha o sorriso do menino. Vai fazer o que com esse dinheiro? Gastar. Mas gastar como, menino? Comendo, comprando lanche. Bom, me chama, tá? Me chama. Cara, que legal. Me fala da emoção que é receber pela primeira vez o 13º, que é fruto do seu trabalho, né, cara? É bom. A gente, novo, 19 anos, a gente tá começando agora o rumo, trabalhando, tal, a vida. Então é legal, da hora. Sensação boa. Bom demais. Rapaz, você falou de lanche na hora do almoço. Ô, covardia. E o seu nome? Elizabeth. A Elizabeth, ela já recebeu, mas pela carinha de novinha, não foram muitos não, tá? Foram poucos. Ô, Elizabeth, é muito legal você ter esse plus a mais, assim. Plus a mais é redundante, mas porque é dinheiro demais que a menina recebe. Vocês trabalham com quem? Estagiário ainda? Eu sou jovem aprendiz. Rapaz, na minha época, jovem aprendiz, estagiário, nem salário tinha. Hoje vocês têm salário, tem 13º, tem férias. Lele, a vida muda, a vida dá voltas, viu? O que é que você vai fazer com o seu 13º? Então, assim que eu receber, eu tenho que botar no papel primeiro, né? Fazer a contabilidade para não terminar no mês no vermelho. Mas eu já tenho, assim, uma noção do que eu quero gastar. Vou deixar vocês na curiosidade. Eu não vou perguntar o que é não, vou deixar na curiosidade. Agora eu queria aproveitar e fazer um pedido pro Léo, para ele comentar. E dar uma dica, né, para essa turma que está começando agora, né? Nós falávamos no começo do programa da questão da educação financeira. Olha a diferença, né? 2 jovens já com noção de programação, de como gastar, como não gastar para não terminar o mês no vermelho. Gostei. Faz tempo que o tio não termina o mês fora do vermelho. Mas eu queria que você desse uma dica para essa turma que está entrando agora no mercado de trabalho. Qual é o segredo para fazer o salário render pelo menos até o final do mês e aproveitar um pouquinho do 13º? É isso aí, Juliano. Vamos ver então aqui o que o Leonardo vai falar aqui sobre a Elizabeth, né? Uhum. A primeira vez que ela... Aliás, os dois, né, que foram entrevistados. Essa ideia de gastar o 13º com lanche aí realmente foi muito boa. Vai comer muito, né? Exato. Cassiano, o que acontece? A vida financeira, ela é uma evolução, né? Então, assim, na idade deles, que eles estão começando a vida financeira, o nível de maturidade financeira, né, como a gente viu, né, gastar o 13º com lanche, é muito diferente do que ele vai ter daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos, né? A vida, ela vai vir com seus desafios, a vida adulta, né? Então, é normal, nesse primeiro momento, né, quando você começa a sua vida financeira, você não ter esse nível de consciência de o quanto que você precisa poupar, economizar. Ela até foi muito bem, muito consciente, né? Então, o que vai acontecendo é que conforme as pessoas vão evoluindo na vida financeira, a vida vai atropelando e quando você vai ver, você já está naquela bola de neve. Então, desde cedo, eu acho que o mais importante é buscar conhecimento, né? Buscar educação. Então, não vou falar educação financeira especificamente, mas conhecimento sobre tudo, porque às vezes o jovem, ele precisa, se você quer investir na própria carreira, ele vai ter que investir o que está sobrando na própria educação, né? Ele não vai conseguir poupar naquele momento, ele vai ter que investir para adquirir mais conhecimento, para aumentar a renda dele, né? Para ter mais oportunidades. Então, nesse momento, claro, é importante ter essa consciência, como ela fez, de botar na ponta do lápis, mas para quem está começando, é investir em si mesmo, investir em adquirir mais conhecimento, em se desenvolver, porque
a vida vai, a gente sabe, né? A vida adulta ela vai ficando mais complexa, a gente vai adquirindo mais compromissos, aí vem filhos, aí vem escola, aí vem tudo isso, né? Então, é importante que desde esse primeiro momento tenha esse investimento em si próprio, mas com consciência, como ela faz, botando na ponta do lápis. Hoje tem muitos aplicativos que fazem isso. Tem aplicativo que é integrado aos bancos que fazem de forma automática. Então, desde o início, tem cursos de graça que você consegue adquirir na internet, né, na Ambima, em várias outras instituições. O Tesouro Direto tem cursos, tem vídeos gratuitos ensinando sobre isso. Então, é muito importante nesse momento, tanto o conhecimento financeiro, quanto o conhecimento de vida profissional, para que a pessoa possa reinvestir, né? Então, dá para você entender mais a sua vida financeira, ter mais esse conhecimento, mas também se preparar para o que vem aí pelos próximos anos. Tá certo. A gente está chegando ao final. Eu vou deixar aqui mais 1 minuto para cada um dos nossos convidados fazer as considerações finais. José Aparecido, começando por você, né, que fala em nome da FEComércio, algo que você queira acrescentar, né? Você tinha até comentado uma coisa que eu queria ter voltado, mas a gente não teve tempo, sobre que a inadimplência não é, aliás, que o endividamento não é favorável também para o comércio, né? Então, essa também é uma preocupação dos comerciantes, diferente do que, né, algumas pessoas pensam. Então, as suas considerações finais. Em primeiro lugar, um prazer participar, né, Leonardo? Muitas dicas boas, Cassiano. Acho que nós temos que ter esse tipo de papel com a imprensa, porque é para orientar o cidadão. Isso aqui é uma orientação para o cidadão. Tanto eu, Leonardo, o deputado, que é do meu estado, onde eu nasci, né? E ele, quando ele fala assim, o pai dele falava que só pode gastar o que tem, o meu pai também me falava a mesma coisa. Então eu assinei minha carteira com 17 anos, mas comecei a trabalhar aos 7. E eu sempre tive uma educação financeira na minha vida. Então, lá em casa, meu pai puxava a orelha mesmo e falava, ó, só pode gastar o que tem. Então, a orientação que eu dou para o consumidor é que ele sempre veja o que ele está comprando e o que ele tem condições de pagar. É muito ruim para o comércio quando a pessoa tem uma dívida impagável. Mas o endividamento, eu volto a dizer, o endividamento controlado, até como você frisou, ele não é problema para o cidadão. O problema para o cidadão é o endividamento descontrolado. O cartão de crédito, ele veio a tirar aquela questão de você fazer muitos boletos, de você fazer dívidas que às vezes você não vê. No cartão, quando você centraliza e você paga a sua fatura no vencimento, é um bom meio de compra. Agora, quando você deixa vencer aí e não paga o mínimo, aí é uma bola de neve. Então, o consumidor ele tem que ser consciente, porque aí ele vai tocar a sua vida de maneira responsável, vai pagar a sua dívida, não vai dar calote no setor de comércio de bens, serviços e turismo, que é importante para que o empresário não tenha prejuízo com os seus produtos. Tá certo, obrigada. Leonardo, além das suas considerações finais, você tem que comentar aqui a mensagem que a Jussara enviou de que quem ganha salário mínimo não tem como guardar. Rapidinho responde. Sim. Aí para ela. Eu completamente entendo a Jussara. Eu acho que a gente está vendo o aumento de preço, inflação, todos nós vivemos esse aumento de preço, essa realidade, e de fato tem ficado mais difícil para quem ganha o salário mínimo. A dica que eu dou é muito parecida com o que eu falei, né, na última fala, de agora talvez não seja o momento não seja o momento de economizar, mas de gastar com adquirir mais conhecimento, aprender algo novo, que vai fazer com que tenha uma perspectiva de aumento de receita, de buscar uma vida financeira melhor, mais digna, né? Não que salário mínimo não seja digno, mas eu digo que provavelmente a Jussara mandou porque ela quer melhorar de vida, ela quer melhorar, ter uma renda melhor. Então acho que esse é o principal. Acho que para ela não nos preocupar a preocupação não seria em poupar, seria em se desenvolver e investir em si mesmo. Já é um investimento, né? E com relação à vida financeira, eu acho que a principal dica que eu posso dar é as pessoas às vezes, como são muitas coisas para você conseguir sair de um ponto para ir para outro, você começa a falar, poxa, eu tenho que fazer isso para conseguir melhorar minha vida financeira. Esquece tudo isso e faz só o primeiro passo. Pensa só uma coisa que você precisa fazer. Geralmente, para você conseguir realizar alguma coisa que você não está saindo do lugar, não adianta você desenhar um monte de possibilidades. E uma delas é, poxa, eu preciso, então, fazer isso, essa é a prioridade, eu vou resolver isso agora. Seja ela anotar os próprios gastos, seja ela, poxa, eu vou me focar em quitar essa dívida e aí eu vou depois ver o que eu faço, seja ela, enfim, fazer alguma coisa que seja de fato mais importante, a mais importante naquele momento. É assim que
geralmente as pessoas conseguem mudar esse hábito e toda a vida financeira como um todo, né? Tá certo, muito obrigada. Tomara que os brasileiros saibam usar bem, né, o 13º salário. Bom, termina aqui mais uma edição do programa Participação Popular. Hoje nós discutimos como os brasileiros devem usar o 13º. Eu agradeço a participação do deputado goiano José Nelto, dos entrevistados pelo Juliano Cartacho, lá no Conjunto Nacional, e também dos nossos convidados aqui do estúdio, o presidente da FEComércio do Distrito Federal, José Aparecido da Costa, e também o planejador financeiro, Leonardo Gomes. E obrigada a você que nos acompanhou. Se gostou, curta e compartilhe esse programa que está disponível no YouTube da Câmara e nas nossas redes sociais. Até a próxima.